Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre uma passagem da primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22, procurando compreender o que quer dizer que Cristo desceu aos infernos e como e quando isto aconteceu. É uma passagem importante, pois se trata de um dos artigos da fé católica, proclamado no Credo dos Apóstolos. Cada artigo do credo é um momento-chave da fé, que precisamos entender para crer. E a base neste artigo é justamente esta passagem de São Pedro, que diz o seguinte: Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência, enquanto era edificada a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram através da água. Esta água prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa, pela ressurreição de Jesus Cristo. Uma passagem semelhante há em Efésios 4. Falando de Cristo, Paulo menciona: quando subiu ao alto, levou muitos cativos. É possível ver aí aqueles que Pedro fala estarem na prisão, cativos no cárcere. Hoje em dia, normalmente, fala-se do inferno como o estado de condenação eterna. No entanto, a palavra grega empregada por Pedro, mesma língua em que foi escrito o Credo dos Apóstolos, diz que Jesus desceu ao Hades, em hebraico Sheol, a morada dos mortos. O seio de Abraão, como Jesus chama na parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro, em Lucas 16. Ou a habitação dos mortos, como o catecismo da igreja chama. Não é a Geena, traduzida por inferno, sobre o qual Jesus falou tantas vezes, como lugar de angústia, separação absoluta de Deus, condenação, símbolo de destruição eterna. Por exemplo, em Mateus 5, 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus olhos do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado na Geena. A palavra Geena significa, literalmente, Vale de Inom, um lugar que ficava próximo de Jerusalém e era usado como depósito de lixo, cadáveres de pessoas consideradas indignas, restos de animais e toda outra espécie de imundície. O fogo era mantido constantemente aceso para queimar todos os detritos, e o que não era destruído pelo fogo era consumido por larvas. O fato é que, quando se morre, não se cessa de existir. Vai-se continuar a existir de alguma maneira. Esta era a crença judaica e é a fé católica. Muito bem, a par destas questões do léxico, questões de linguagem, examinando a passagem como um todo, percebemos que ela se refere ao mistério pascal, a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu. Neste capítulo 3, Pedro está dizendo que o mistério pascal de Cristo corresponde, de alguma maneira, ao batismo, o sacramento da iniciação na fé, que não remove a sujeira do corpo, não é um rito exterior apenas, mas é um apelo a Deus por uma consciência limpa, através da ressurreição de Cristo. A linguagem do Novo Testamento sobre o batismo é clara. Não se trata apenas de um sinal externo do arrependimento interior, embora também seja isso, certamente. Mas é um ato eficaz, que realiza o que significa, que transforma a pessoa. Pedro diz: o batismo, que corresponde à água do dilúvio, agora salva aqueles que o recebem. A salvação não está ligada apenas à confissão da fé em Jesus, embora necessite também desta. Contudo, o rito do batismo é salvífico, tem poder salvador. Muitas vezes não compreendemos isto,
porque o que acontece no batismo acontece no escondido. Só se vê o rito, mas está claro na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Então este é o conteúdo básico da passagem que lemos antes, e vai servir também de pano de fundo para que possamos entender esta frase, que fala de Jesus morto na carne, mas vivo no espírito, no qual foi pregar aos espíritos na prisão, e que nas traduções mais recentes, quando a citamos no credo, dizemos crer que Jesus desceu à mansão dos mortos. A que Pedro está se referindo aí? É um texto difícil e a sua interpretação é bastante discutida. Há 3 grandes correntes de interpretação. Alguns entenderam que a passagem se refere ao Verbo, palavra de Deus, antes da encarnação, pregando ao mundo no Espírito através de Noé. É a opinião até de Agostinho e Tomás de Aquino, os 2 maiores padres do Ocidente. Como o Filho é palavra do Pai desde toda a eternidade, mesmo antes da encarnação, quando no Antigo Testamento narra-se o Pai falando, os padres da Igreja entendem que é a palavra, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que fala no Espírito. De fato, na própria Escritura, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, está escrito: esta salvação tem sido o objeto das investigações e das meditações dos profetas, que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, e que profetizava os sofrimentos do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Como vemos, Pedro menciona o Espírito de Cristo falando pelos profetas e predizendo os sofrimentos do Cristo. Por exemplo, Isaías 53, a passagem do servo sofredor. Esse Espírito que inspira Isaías é o Espírito de Cristo. Daí que Agostinho e Santo Tomás entenderam que a passagem do capítulo 3 estava se referindo ao Espírito de Cristo, que falou pela pregação de Noé, à sua geração desobediente, geração que não o ouviu chamá-los ao arrependimento antes de vir o dilúvio. No entanto, essa interpretação padece de uma fraqueza. O contexto dos versículos 18 a 22 refere-se ao mistério pascal de Jesus, como vimos antes, desde a crucifixão até a ascensão. Não se refere à sua existência antes da encarnação. Por isso, essa interpretação, em que pese a grandeza de seus autores, não guarda o contexto bíblico em questão. A segunda opinião, mais popular entre os comentaristas modernos, afirma que Pedro está descrevendo a proclamação que Cristo faz de sua vitória aos anjos caídos, após sua morte e ressurreição. Esses anjos maus é que seriam os espíritos na prisão. De onde vem esta ideia? Vem de antigos escritos judaicos do tempo de Jesus, como o livro de Enoque ou como o livro dos Jubileus, que não pertencem ao Antigo Testamento. A carta de São Judas refere esse primeiro livro de Enoque, que era muito popular e do qual foram encontradas cópias nos manuscritos do Mar Morto. Nesses livros, argumentava-se que, no tempo do dilúvio, a humanidade fora levada ao pecado por estes anjos maus. No primeiro Enoque, disse que o pecado desses anjos foi que tomaram a forma humana, casaram-se com pessoas humanas, tiveram descendentes muito maus, gigantes que teriam corrompido a terra. Não é preciso aceitar essa teoria para ver a linkagem com as figuras chamadas no Gênesis de filhos de Deus. No capítulo 6, versículo 4, Gênesis diz: naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e elas geravam filhos. Estes eram violentos e a sua violência parece conectar-se com a violência que levou ao dilúvio. Assim, segundo esta segunda interpretação, quando Jesus foi pregar aos espíritos na prisão, a palavra espírito significa anjos maus. E essa hipótese parte da menção aos dias de Noé na passagem de São Pedro. A falha dessa interpretação pode ser vista lendo-se uns versículos adiante, no capítulo 4, versículos 6 a 8, que diz o seguinte: pois para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. O fim de todas as coisas está próximo.
Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Conjugando-se ambas as passagens, percebe-se que a atribuição da pregação de Jesus aos anjos caídos não se encaixa, pois Pedro está falando da pregação da Boa Nova aos mortos. Não se diga que aqui também Pedro estaria referindo os anjos caídos, quando fala dessa pregação aos mortos, pois não se fala em nenhum lugar de anjos mortos, mesmo que sejam maus. Porque, sendo espíritos, não têm corpos, não morrem como seres humanos. E esta hipótese moderna tampouco encontra qualquer eco nos primeiros padres da Igreja, aqueles que estudaram e transmitiram o depósito da fé deixado pelos apóstolos. A terceira interpretação, provavelmente a que nos seja mais familiar, é a de que Pedro está falando da descida da alma do Cristo morto e sepultado, entre a Sexta-feira Santa e o início do domingo, ao Hades, como era conhecido o reino dos mortos, e que no credo é traduzido como desceu à mansão dos mortos. Assim, quando Pedro diz que Cristo foi morto na carne, mas vivificado no espírito, essa última expressão não significa a ressurreição, e sim que sua alma humana esteve com as almas dos mortos da antiga aliança, que esperavam, como que na prisão, no reino dos mortos, por libertação. Talvez se pense que a expressão foi vivificado quanto ao espírito se pareça mais com a situação de ressuscitado, e que seria uma maneira estranha de referir a alma. Porém, conectada com uma primeira carta de Pedro, do capítulo 4, versículo 6, ganha sentido. Também em favor desta hipótese está o fato de que é a mais antiga interpretação dada a este texto de Pedro. Por exemplo, podem ser mencionados São Clemente de Alexandria, no comentário ao Evangelho de João, e outros padres da Igreja do mesmo período. E é a hipótese que o Catecismo favorece nos parágrafos 632 e seguintes, dizendo assim: as frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos, pressupõem, anteriormente à ressurreição, que este tenha ficado na morada dos mortos. Este é o sentido primeiro que a pregação apostólica deu à descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte, como todos os seres humanos, e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que estavam ali aprisionados. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu, de os infernos, o Sheol ou o Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor, que não significa que a sorte deles seja idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. São precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para libertar ali os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. A descida aos infernos é o cumprimento até a plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua significação real de extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares. Pois todos os que são salvos se tornaram participantes da redenção. Como visto, desses parágrafos do Catecismo, esse é o ensinamento ordinário da Igreja. E é a interpretação que faz mais sentido, considerando todo o contexto da carta de Pedro, especialmente os capítulos 3 e 4. É bom nos darmos conta, neste momento, que o mistério do Sábado Santo, a descida de Jesus à morada dos mortos, é também anúncio da Boa Nova. Jesus não conquistou o pecado apenas na Sexta-feira Santa, nem conquistou a morte apenas no domingo de Páscoa, mas também libertou as almas dos mortos quando proclamou a redenção no Sábado Santo. Jesus morreu, sofreu a experiência da morte como qualquer ser humano, mas sua alma, embora separada de seu corpo, ficou unida à sua pessoa divina, o Verbo, e desceu à morada dos mortos para abrir as portas do céu aos justos que o haviam precedido. Outras passagens da Escritura também dão testemunho desta interpretação.
São João, no Evangelho, diz que Cristo desceu ao seio da terra, um modo de falar, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem vivam. Isto é João, capítulo 5, versículo 25. E no livro do Apocalipse, João afirmou que, a partir de então, Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do Hades. Isto é Apocalipse 1, versículo 18. Uma antiga homilia de um autor grego desconhecido e que a igreja colocou na segunda leitura da Liturgia das Horas, no Sábado Santo, é muito linda e fala sobre esse mistério de Jesus. Terminemos com ela esta postagem. Diz assim: um grande silêncio reina hoje na terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra tremeu e acalmou-se, porque Deus adormeceu na carne e foi acordar os que dormiam desde séculos. Ele vai procurar Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer ir visitar todos os que se assentaram nas trevas e à sombra da morte. Vai libertar de suas dores aqueles dos quais é filho e para os quais é Deus. Adão acorrentado e Eva com ele cativa. Eu sou teu Deus e por causa de ti me tornei teu filho. Levanta-te, tu que dormes, pois não te criei para que fiques prisioneiro do inferno. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Lindo, não? Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.